paz do Senhor, meus irmãos, bom dia. Vamos lá então, lição de número 7, que diz: a deposição da rainha Vasti e a ascensão de Esther. O nosso textuário está em Tiago, não está no livro de Esther. É uma citação de Tiago, capítulo 4, versículo 6, e essa citação diz assim: antes da maior graça, portanto diz, Deus resiste os soberbos, mas dá graça aos humildes. É interessante a ideia da gratidão, né? Quando fala graça, tem a ver com gratidão, com favor imerecido. Então nós estamos aqui pelo grande favor de Deus. E Deus é sempre o que faz o toque da graça, primeiramente na gente. Se não fosse esse toque da graça, o nosso livre-arbítrio não poderia operar para crer ou deixar de crer. Então o primeiro toque sempre é de Deus. A graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. Então sempre o primeiro toque é de Deus. Ele toca no livre-arbítrio humano, e aí a pessoa decide se quer crer ou não. Por isso que ele fala, quem crer e for batizado será salvo. E quem não crer? Bom, quem não crer será condenado. Mas a graça tocou primeiro. Então sempre é a graça de Deus, sempre é o Espírito de Deus que toca primeiro no ser humano. Não é iniciativa, porque nós estamos, irmãos, completamente contaminados pelo pecado. O profeta Isaías diz que do fio do cabelo até a planta do pé, nós estamos danificados pelo pecado. Diferente do homem, o homem foi criado sem esse problema. Você vê que ele foi criado, ele que decidiu pecar. É o livre-arbítrio, foi ele. Mas depois do pecado, todos vêm com essa mácula. Mas Deus, na sua bondade, na sua graça, enviou a sua graça, o seu Espírito Santo, para estar tocando nos corações, reabilitando o nosso livre-arbítrio, para crermos ou deixarmos de crer. Essa é uma decisão de cada pessoa, crer ou não crer. Eis que estou à porta e bato, né? Se alguém abrir, cearei com ele, graças a Deus. Então é uma decisão nossa. E esse texto áureo, ele está calcado, ele está baseado no Antigo Testamento. Isso aí não é uma frase do Tiago. O Tiago, que é um pastor, ele é de tradição judaica. Então, claro que... Porque, na verdade, todo o Novo Testamento, as citações, são baseadas no Antigo. Então, tem gente que é uma simplicidade. Fala, irmão, o Antigo Testamento não tem nada a ver. Claro que tem. O Antigo Testamento, o Novo Testamento é o cumprimento do Antigo. Então, tudo ali é o alicerce. Então, não pode desprezar o Antigo Testamento. Às vezes a pessoa não entende, né? Fala, não, eu não quero mais saber da lei. Sim, mas aquela estrutura foi feita para te dar consciência do pecado. Então, aquela base do Antigo Testamento é fundamental para você entender o Novo. Porque o Novo Testamento, Jesus cumpriu tudo aquilo que estava escrito lá. Então, nós não podemos desprezar. Então, o pessoal fala, irmão, eu não leio o Antigo Testamento, só leio o Novo. Então, essa é uma citação do Antigo Testamento, que Tiago faz no contexto da graça. E nós vamos estudar, então, esse texto áureo nessa manhã. Verdade prática. Devemos nos conservar humildes, confiando na justiça de Deus, pois Ele governa a todos, abatendo e exaltando. Então, nós temos que entender que tudo o que nós temos é pela misericórdia de Deus. E quando a gente pensa dessa maneira, a gente não age de maneira exaltada, soberba. Não age, porque tem o temor de Deus. As pessoas que agem dessa maneira são pessoas que não têm a graça de Deus, não têm o temor de Deus. Aí vive uma vida atrapalhada, achando que é superior aos outros, julgando todo mundo. Acho que pensa que pode falar coisas sem pensar, não tem domínio próprio. Tá, mas aí não tem Deus na vida, né? Mas a palavra de Deus nos ensina a ser humildes, a ter esse sentimento que houve também em Cristo. Filipenses 2, né? Paulo falando, irmãos, tenhais o mesmo sentimento que também houve em Cristo, que sendo Deus, olha só, sendo Deus, não se apegou aos atributos divinos para vencer o pecado, mas esvaziou e em forma de servo venceu o pecado, venceu o diabo. Jesus venceu o diabo como homem. Então, o assunto aí não é de divindade, é de humildade, né? Para nós termos o mesmo sentimento
que houve em Cristo. Mas, ao mesmo tempo, a gente vê o aspecto aí também da divindade. Qual é a leitura? A leitura um pouquinho extensa, Esther 1 a 10, depois 12, versículos 12, 16, 17 e 19. Depois, no capítulo 2, versículos 12 a 17. Tá? Esse é o texto. E eu convido os irmãos presentes para se colocarem em pé, para nós iniciarmos a leitura dessa leitura bíblica de classe. Esther, capítulo 1, dois primeiros versículos, 10 e 12. Todos podem ler alto, pode acompanhar, tá, com calma. Vamos lá. E ao 7º dia, estando já o coração do rei alegre do vinho, mandou a Meumã, Bista, Harbona, Bigtá, Abictá, Zetar e Acarcas, os 7 eunucos que serviam na presença do rei Assuero, que introduzissem na presença do rei a rainha Vasti, com a coroa real, para mostrar aos povos e aos príncipes a sua formosura, porque era formosa à vista. Porém, a rainha Vasti recusou vir conforme a palavra do rei, pela mão dos eunucos, pelo que o rei muito se enfureceu e ardeu nele a sua ira. Versículos 16, 17 e depois 19. Então disse Memucã, na presença do rei e dos príncipes: não somente pecou contra o rei a rainha Vasti, mas também contra todos os príncipes e contra todos os povos que há em todas as províncias do rei Assuero, porque a notícia deste feito da rainha sairá a todas as mulheres, de modo que desprezarão a seus maridos aos seus olhos. Quando se disser, mandou o rei Assuero que introduzissem à sua presença a rainha Vasti, porém ela não veio. Se bem parecer ao rei, saia da sua parte um edito real, escreva-se nas leis dos persas e dos medas, e não se revogue, que Vasti não entre mais na presença do rei Assuero, e o rei dê o reino dela à sua companheira, que seja melhor do que ela. Esther, capítulo 2, agora versículos 12 até o 17. E chegando já a vez de cada moça para vir ao rei Assuero, depois que fora feito a cada uma, segundo a lei das mulheres, por 12 meses, porque assim se cumpriam os dias das suas purificações, 6 meses com óleo de mirra e 6 meses com especiarias e com as coisas para a purificação das mulheres. Desta maneira, pois, entrava a moça ao rei, tudo quanto ela desejava se lhe dava, para ir da casa das mulheres à casa do rei. À tarde entrava e, pela manhã, tornava à segunda casa das mulheres, debaixo da mão de Saasgás, eunuco do rei, guarda das concubinas. Não tornava mais ao rei, salvo se o rei a desejasse e fosse chamada por nome. Chegando, pois, a vez de Esther, filha de Abiail, tio de Mardoqueu, que a tomara por sua filha, para ir ao rei,
coisa nenhuma pediu, senão o que disse Regai, eunuco do rei, guarda das mulheres, e alcançava a Ester graça aos olhos de todos quantos haviam. Assim foi levada Ester ao rei Assuero, à casa real, no 10º mês, que é o mês de Tebete, no 7º ano do seu reinado. E o rei amou a Ester mais do que todas as mulheres, e ela alcançou perante ele graça e benevolência mais do que todas as virgens, e pôs a coroa real na sua cabeça, e a fez rainha em lugar de Vasti. Amém. Vamos orar? Senhor Deus, te damos graças, te louvamos pela leitura da tua palavra, do livro de Ester. Abençoa, Senhor, essa reunião, essa escola bíblica dominical, que possamos, Senhor, sairmos daqui edificados com a tua boa mão, com as tuas misericórdias, com as tuas bênçãos. Assim nós te pedimos com fé, com ações de graças, em nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus. Podeis sentar, meus irmãos. Vamos pensar um pouquinho sobre o nosso texto áureo. Tiago 4:2. Antes da maior graça, portanto diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Então, o nosso texto áureo está no capítulo 4. A epístola de Tiago tem 5 capítulos, mas no capítulo 4, especificamente, está essa palavra exortativa contra toda soberba, toda vaidade humana. Lembrando que Tiago é um pastor judeu, e muitas coisas que ele fala ali têm um peso cultural da tradição judaica. E é claro que ele, como um rabino, como um pastor da igreja de Jerusalém, ele vai fazer apontamentos da Torá, ou da lei, ou do Antigo Testamento. Em face de termos um Deus que está sempre com os seus olhos sobre nós, é óbvio que ele vai nos corrigir. Até porque quem ama, corrige. Quem ama, se preocupa. Quem ama, exorta. Quem não ama, não está nem aí. A pessoa está pronta. Deixa para lá. Você não ama. Não é importante, não é relevante. Mas quando existe relacionamento de amor e de cuidado, claro que nós vamos sentar e conversar, ou com o filho, ou com alguém que se é dado importância. A igreja faz isso. Porque você acha que a igreja, nós usamos uma expressão, que a gente fala disciplina, né? Aquela pessoa foi colocada em disciplina. Na verdade, o correto é aquela pessoa foi colocada em cuidados espirituais. Não é porque a disciplina dá uma impressão de punição. E não é isso. A ideia, quando uma pessoa comete algum erro, algum equívoco, e ela é colocada nesse estado, é para ela ser cuidada, recuperada, protegida. Você tira ela da guerra que nós estamos, né? Como você tira um soldado ferido e leva lá para o hospital para ser cuidada. É cuidados que se faz. Mas a gente usa a expressão disciplina, e a pessoa pensa que é quanto tempo? Diz, fiquei 3 meses, parece que está sofrendo uma punição, né? Não, você não está sendo punido, você está sendo cuidado. Estou tirando você da frente da guerra e tirando você para... Você não tem condições de ficar na frente de uma liderança, porque cometer um erro precisa ser trabalhado. Não tem condições de estar cantando com os jovens, não tem condições de estar cantando no coral, mas tem que estar na igreja sendo cuidado. O pastor está ali acompanhando. Assim é Deus. Deus também corrige quem Ele ama. E aí fala que Ele nos corrige mais. Ao mesmo tempo que Ele corrige, Ele tem aquele sentimento, aquele anseio de derramar sobre nós bênçãos, graça, até para superar a provação. Para suportar uma provação. Provações, elas são importantes porque moldam o nosso caráter.
Tem coisa, irmão, que você só vai ser libertado se você passar pelo fogo. Tem coisa que não sai, não adianta. Mas se você passar pelo fogo, aí vai sair. Tem coisa que é interessante, que você não tira, pode passar bombril, pode esfregar, não sai. Tem coisa que tem que ser uma coisa mais, sabe, infelizmente. E isso é um processo, nessa analogia que eu estou fazendo, que às vezes eu preciso passar também, para aprender. Né? É dolorido, dói, mas é necessário. Então, esse é um Deus cuidadoso, que ao mesmo tempo que Ele é rígido, Ele é generoso, Ele nos ama, e é exatamente por causa do seu amor, que às vezes Ele permite situações adversas para o nosso próprio bem. E a gente só vai ver depois, né? Na hora da luta, você não enxerga nada. Então ele inicia dizendo, antes da maior graça. Essas palavras, nós podemos analisá-la da seguinte maneira. Primeiro, Deus nos confere ajuda graciosa em abundância. Abundantemente. Então, a graça dele nos alcança e nos dá e nos fortalece o tempo todo. Nós temos que buscar, temos que abrir o coração para essa palavra. Segundo, ricos dons espirituais ele nos confere para nós buscarmos. Estão disponíveis dons espirituais para nos qualificar, nos capacitar, nos ajudar. Então ele nos dá dons, tanto dons espirituais como dons naturais também. Terceiro, os benefícios de sua vida eterna mediante a graça, que nós lemos lá em Efésios, capítulo 2, versículo 8. A salvação é pela graça. Olha só, porque o homem não tem capacidade de salvação. Essa turma que fica querendo fazer boas obras para ser salvo, é uma ilusão. Nunca vão chegar a lugar nenhum. Não vai ficar aí, faz força e faz para cá, porque quer ser salvo. Você vê, né? Já fiz minha obrigação hoje, você vê, já fiz aquilo, fiz. Coitado, não adianta, ele sabe que ele tem um problema na consciência. Fica fazendo um monte de coisa para tentar ter uma boa consciência. Não adianta, a salvação não está aí. Não vem da sua capacidade. Senão Jesus nem precisava ter morrido na cruz. Faz meia dúzia de boas obras, você vai ser salvo. Não tem jeito. Mesmo aquele povo, coitado, entrava naquela fila, aquele cordeirinho, sacrificava o cordeirinho e tal, daqui a pouco tinha que pegar outro cordeirinho, que tinha cometido pecado de novo. Aí fica tanto, meu Deus, era tanto sacrifício, tanta coisa. Hoje seria até um problema. Por que vocês acham que o mundo islâmico não permite que ninguém vá à Meca? Porque eles sacrificam ainda. Seria um problema. Muito... ia aparecer a sociedade de proteção de animais, de tanta coisa. Hoje seria um problema. Graças a Deus que Jesus resolveu a nossa causa. Imagina a fila hoje que seria de gente com cordeiro nas costas, aquele fedor de animal, porque a gente romantiza, né? O sacerdote pegava o cordeirinho. Olha que coisa linda, pastor Pedro. Isso que é a coisa mais bonita da face da terra, né? Pegou o cordeirinho, irmão Teixeira, pôs lá. Aí o sacerdote pegou a faquinha, né? E cortou e derramou sangue e espargiu na cabeça da turma. Isso é romantizado por nós. É uma das coisas mais cruéis do nosso ponto de vista ocidental. É aquele cordeiro berrando, aquela fila, aquele fedor. Próximo, enfia a faca, degola, é sangue espiando para tudo, a roupa tudo suja de sangue. É horrível, irmão. E a gente, né, romantizando, né, pegava o cordeirinho, até parece. Olha, irmã Rose, que simplicidade. Punha lá, cortava. Isso é cirurgia, irmão. Sacrifício, passava a faca. Era sangue para tudo quanto é lado. É uma outra coisa. Imagina, e outro, era muita gente. Por isso que ficou uma coisa que Deus falou, eu não quero mais saber desse negócio. Já estou cheio desse negócio de sacrifício. Sabe aquela coisa, aquela fila. E próximo. Era isso. Horrível. Graças a Deus. O Cordeiro de Deus derramou sangue uma só vez na cruz do Calvário. E aquele sangue tem poder. Aquele é o verdadeiro sangue remidor. O sangue de Jesus é o verdadeiro sangue que purifica do pecado e nos dá salvação. Coisa extraordinária que o Senhor Jesus fez por nós. Graças a Deus. Então são benefícios, quando fala de graça, são benefícios que têm a ver com salvação. O que diz Efésios 2,8? Pela graça sois salvos. Não é estou sendo salvo não, hein? Olha que bonito, hein? Pela graça, sois salvo. E o que gera essa certeza de salvação em mim? Fé. Pela graça sois salvos por meio da fé.
Mas isso não vem de vós. Isso é um dom de Deus. É um dom de Deus. Então, nós somos salvos mediante a graça. Então, está em foco. E outra, é bom que os irmãos pensem e valorizem essa fé. Não é uma graça barata. Não é isso. Você já parou para pensar? O Pai enviou o único da sua espécie. Quer dizer que o Pai fez um plano para salvar você que está aqui nesse dia 18 aqui, 18 de agosto. Quer dizer que Ele faz um plano e o único da sua espécie, Jesus, porque o Pai não se fez carne, é o Filho que se fez carne. É limitado no tempo e no espaço, porque sendo Deus, não se apega a isso, é limitado, nasce por obra e graça do Espírito Santo e da Virgem Maria, morre na cruz do Calvário, o sangue dele. Irmão, espera aí. O que Deus está fazendo? Está querendo nos salvar de uma terrível condenação. De uma terrível condenação eterna que paira contra mim e contra você. Por isso que Jesus fala mais de inferno do que do céu. Porque a condenação é horrível que paira sobre todo o gênero humano. Mas graças a Deus que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória. Glória como do unigênito do Pai. Cheio de graça e de verdade. Nós usufruímos de uma grande salvação. Valorize a salvação. Valorize a salvação que Jesus conquistou por nós no Calvário. É a grande graça de Deus. Então não é um ritual religioso apenas não. Pode parar com essa história. Não, mas eu vou lá, se batizo, estou salvo. É um rito. Então Jesus nem precisava ter morrido na cruz se o batismo resolvesse o seu problema. Vai além disso. É uma ordenança de Jesus, nós obedecemos. Mas salvação é pelos méritos de Jesus, exclusivamente no Calvário. Deus se fez carne. Esse é o preço da redenção. Então valorize tão grande salvação. Os benefícios da vida eterna. Quarto, a provisão de que necessitamos para essa vida temporal, essa vida, de modo que não tenhamos de ser gananciosos e egocêntricos. Não há necessidade. Jesus fala muitas vezes, basta cada dia o seu mal. Fica no desespero, nesse mundo capitalista, influenciando as pessoas. A pessoa sacrificando a família, sacrificando até o bem-estar do filho, sacrificando trabalhos relevantes, coisas boas da vida, para guardar dinheiro. Aí guarda, aí morre. E o cônjuge casa com outro e gasta tudo. Então é uma fraqueza mental. Então eu não devo guardar? Não é isso que eu estou falando. Tem gente que, irmão, quer 4 ou é 44. Tem que ser 22, irmão, meio. Então, a provisão de que necessitamos para a vida temporal, de modo que não tenhamos de ser o quê? Gananciosos. Não está contente com nada. Não está contente com nada. Agradeça mais a Deus. Pelo amor de Deus, o que é isso? Nada está satisfeito. Deus tem abençoado, tem casa, tem comida, tem tudo. E a pessoa não consegue compreender isso. Ela precisa ser mais agradecido, parar de ser. E outra, achar que tudo gira em torno dele, né, ou dela. Pensa que é o sol. Todo mundo está... Não, pode parar com isso. Olha a exortação de Tiago, no capítulo 4, versículo 4. Adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Por que Tiago falou isso para a igreja? Porque tinha gente assim na igreja. Gente que vinha na igreja, mas estava lá de amizadinha com o mundo, vivendo uma vida dupla, com ganâncias, buscando as coisas desse mundo. Então Tiago vai repreender. Porquanto isso nos levaria a deslizar para um estado. Claro que o adultério que ele está se referindo é adultério espiritual. Tá? Ele não está se referindo ao adultério material de um cônjuge infiel. Ele está falando de infidelidade espiritual. A pessoa quer servir a Deus, mas continua com o coração no mundo. Saiu do mundo, mas o mundo não saiu dele. Então isso é adultério espiritual. É isso que ele está exortando. Quinto aspecto da questão da graça. Ele nos outorga uma graça maior do que esperada. Sempre é maior.
É o maior do que qualquer benefício que poderíamos esperar obter nesse mundo, que é a salvação eterna. Porque aqui, você pode viver quanto você quiser aqui, ainda é efêmero. Isso é muito efêmero, vai acabar. Agora nós temos que pensar na vida eterna que o Senhor Jesus nos oferece através do seu sacrifício. Talvez a força comparativa nem deve ser pressionada, eu nem consigo fazer isso, né? Eu nem consigo. Nesse caso, a abundância da graça é o que está em vista aqui. Quer dizer, a graça de Deus transcende esse momento temporal. Tá bom, você está em um deserto, mas a graça de Deus vai fazer você sair disso. E está reservado para nós a vida eterna. Jesus diz, eu vos dou a vida eterna. Só pode ser eterno, né? Porque como você vai dar uma coisa que eu não posso, por quê? Porque eu não sou eterno. Mas Jesus pode dizer, eu vos dou a vida eterna, porque Ele é eterno. Então Ele tem para dar. Sexto aspecto, Deus pode propiciar-nos essa abundância da sua graça, porque o Espírito Santo, que em nós habita, é quem nos garante, nós temos o selo. Essas igrejas pentecostais achavam que selo era batismo com o Espírito Santo. Irmão, para de bobagem. Selo, toda pessoa que aceita Jesus recebe o selo. Pertence ao Senhor Jesus. Ou seja, recebe o Espírito Santo. Batismo com o Espírito Santo é revestimento de poder, é uma outra coisa. Então, aceitou a Jesus de todo o coração, é selada. Torna-se propriedade do Senhor Jesus. Mas você vê irmão confundindo, o irmão já foi selado? Lógico que eu já fui, irmão. Quando eu aceitei Jesus, já fui selado. Mas ele estava querendo dizer o seguinte, o irmão já foi batizado no Espírito Santo? Essa é a fraquezinha da teologia, né, de pessoas que não entenderam. O irmão já foi selado? Lógico que já foi, você já foi selado, você já tem o Espírito Santo. Agora, a pergunta é, o irmão já foi revestido de poder? O irmão já foi batizado no Espírito Santo, cuja evidência é falar novas línguas? Essa é a pergunta, né? Então, Deus nos propicia através da pessoa do Espírito Santo. Essa é a beleza da Trindade. Porque o Pai tem um plano, Ele ama. E o plano dele é executado pelo Filho. O Filho se fez carne e executou o plano da redenção. Mas quem convence você dessa verdade? Que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo. É uma revelação, é o Espírito Santo que revela. Porque o Espírito Santo é que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Está aí a Trindade. O Pai te amou, o Filho executou o plano de amor de Deus e o Espírito Santo te iluminou para que você aceitasse a Jesus, para que você aceitasse esse plano. Pai, Filho e Espírito Santo operando na obra da salvação. Portanto, diz, é isso que diz o texto áureo. Então, Deus é o doador da graça. Claro que Ele exige as condições, né? Sua graça é outorgada aos humildes e não aos altivos, não aqueles que já acham que já tem tudo. Você fala, graças te dou, ó Pai, que ocultasse essas coisas aos sábios, entendidos, e revelasse aos pequenininhos. Que Deus ama as pessoas humildes, né? O autor sagrado, então, vai evocar o quê? Passagem lá dos livros poéticos, Provérbios. Lá no número 3, verso 34. Certamente ele escarnecerá dos escarnecedores, mas dará graça aos mansos. Esse é o texto original, que está na língua hebraica. Então, o Tiago vai fazer essa citação dentro de um outro contexto. Quem mais cita isso? Pedro. Pedro, também judeu, né, conhecedor do Antigo Testamento, na sua primeira epístola, capítulo 5, versículo 5, parte B, ele faz a mesma citação. Ele fala assim, revesti-vos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Então você vê que são dois apóstolos do Novo Testamento que faz a mesma citação de Provérbios. Então veja que era um texto conhecido para eles. Então essa citação segue o quê? Essa citação do Novo Testamento é uma citação da tradução do hebraico para o grego. Essa tradução do segundo século antes de Cristo, ela ficou apelidada, ou denominada, ou chamada de Septuaginta. Por quê? Porque, segundo a tradição, 72 rabinos, anciãos, peritos em língua hebraica e grega, fizeram a tradução
do Antigo Testamento hebraico para a língua grega. É a primeira tradução da língua hebraica para o grego. Isso se deu por volta do 2º século a.C., quando um rei do Egito, na época o Egito não tinha mais as dinastias egípcias nativas, mas quem governava eram os Ptolomeus. Então o rei grego, origem grega, Ptolomeu Filadelfos, ele pediu um exemplar do livro santo dos Hebreus, porque ele tinha a grande biblioteca na cidade de Alexandria, e ele queria ter um exemplar também da Bíblia, do livro, já que ele tinha todo tipo de livro. Não foi só a Bíblia que ele pediu para ser traduzido para o grego, ele pediu todos os livros. E em Israel, na época, em Jerusalém, eles ficaram preocupados, porque quem governava essa época em Israel eram os macabeus. E a família dos Asmoneus, em português, martelo. Essa família governava, eles eram descendentes de sacerdotes. Eles tiveram problemas. Mas pode traduzir a Bíblia? Eles não sabiam se podia. Mas será que como a gente faz? Será que pode traduzir a Bíblia da língua hebraica para a língua grega? Aí os sábios falaram, por que, o que impediria? Também não tem parte da Bíblia que foi escrita em aramaico? Que havia um conceito errado de que talvez a língua hebraica fosse a língua de Deus. Isso é um conceito errado. Por que esse conceito é errado? Porque Deus não falou em hebraico com Adão e Eva. Não falou, irmão. Não existia hebraico. Como que Deus ia falar uma coisa que não existia? Então, qual é a língua que Deus falou com Adão e Eva? Eu não sei, irmão. Só no céu que eu vou saber. Nem tinha essa língua. O que eu sei é que possivelmente o aramaico seja uma das línguas mais antigas. Porque Abraão falava aramaico. Abraão é de Ur dos Caldeus. E Deus falou com Abraão. Então Deus falou em aramaico com Abraão. Isso eu posso afirmar. Agora o hebraico é uma língua que foi inventada ao longo do tempo. Então não tem jeito de falar que é uma língua sagrada. Então eles começaram a pensar e falaram, bom, então o próprio livro de Jó não foi escrito em hebraico, primeiramente. Depois Moisés escreveu, mas a ideia foi numa terra que não era nem terra de Israel. Então eles ficaram pensando, vamos traduzir? Bom, vamos traduzir. Traduziram. Só que ainda ficou uma dúvida ali. Falou, bom, mas não vamos traduzir só os livros sagrados? Falou, vamos fazer o seguinte, vamos traduzir a Bíblia, mas vamos traduzir também alguns livros que contem a história de Israel. Porque já que o rei é secular e que é uma obra secular, aí não é bem a Bíblia, né? É a Bíblia, mas vamos colocar... Aí colocaram os livros chamados apócrifos, inclusive o livro dos Macabeus, estão juntos. Então, a tradução católica foi baseada na Septuaginta. Por isso que tem os livros apócrifos. Então, alguém pergunta, por que na Bíblia Católica tem os livros apócrifos? Porque ele pegou essa versão aí da Septuaginta. Tinha um monte de livros apócrifos. Hoje sobraram 7, porque no Concílio de Trento a Igreja Católica ficou até envergonhada com certos livros que tinha lá, que não tinha pé nem cabeça, que ela mandou tirar. Deixou só 7. Mas mesmo assim ainda tem problema. Os 7 que ficaram. O do Macabeus, o Nicanor, que escreveu o livro dos Macabeus, no final ele escreve assim, olha, se porventura eu não conseguir narrar com perfeição essa história, vocês me perdoam. Você acha que Deus ia pedir perdão para o leitor? Não tem o menor sentido o camarada que vai fechar um livro falar uma coisa dessa. Você vê que não é Deus mesmo, né? Só faltava Deus falar, irmãos, se porventura eu não falei direito, irmão, me perdoa. Ai. que absurdo. Aí o Nicanor teve essa fraqueza lá no livro dos Macabeus. Está lá. Tá? Então, o Instituto Cristão de Pesquisa lançou uma Bíblia com os livros apócrifos. E fazendo esses comentários, fazendo esses apontamentos. Então, a Septuaginta, ela foi traduzida. Agora não se sabe também, porque muitos rabinos, na hora de traduzir, eles fizeram o seguinte, eles já interpretaram o versículo. E muitos acertaram na interpretação. Porque é difícil traduzir para uma outra língua, irmão. Tem muita pessoa que é fácil. Não é fácil, irmão. Se eu for traduzir a Bíblia direto do hebraico para o português, vira uma confusão. Por quê? Porque tem coisas que... Eu vou dar um exemplo simplista. Jesus subiu no Monte das Oliveiras. Todo mundo entende. Tá, no hebraico, montanha é Har. E oliveira é Zeitim. Har e Zeitim. Mas se eu for traduzir direto do hebraico, fica que Jesus subiu no Monte de Azeitonas. Monte de azeitona para nós é outro. Você enche de azeitona, que vai no monte, e você sobe em cima do monte de azeitonas. Não, aí eu preciso usar um outro termo. Eu vou chamar
Um monte, ou de pé de oliveira, ou de pé de azeitona. Eu tenho que... Está vendo que a tradução tem que ter uma adaptação? Isso é normal, irmão. Tá? Não, eu preciso entender o missionário que precisou fazer uma transliteração de Isaías, quando o profeta Isaías fala, ainda que seus pecados sejam vermelhos como carmesim, se transformarão branco como a branca lã ou neve. O problema é que ele está no deserto, o ano é 1800 e alguma coisa, não tem televisão, não tem celular, não tem nada. Como explicar para uma pessoa que nasceu ali o que é neve? Não tem esse conceito. O que é carmesim? Não tem esse conceito de cor. O que ele faz? Para os nativos, ainda que seus pecados sejam vermelhos como a crista do galo, ficarão brancos como a polpa do coco. Deu sentido, não deu? Agora, mas isso é uma tradução direta? Não é. Não fala nada de coco lá, irmão, está errado, é heresia, não fala de coco. Mas qual é a cor da polpa do coco? Está vendo como que... Então, a Sociedade Bíblica do Brasil, irmão, eu tenho um carinho enorme pela Sociedade Bíblica. Porque eles fazem um trabalho extraordinário. Eles têm que estudar, têm que analisar. Hoje mesmo tem palavras que estão na Bíblia que a gente já não teria, que a pessoa já não entende, hoje. E ficou, né, no nosso meio, né, o varão. Varão é um varão de cortina, irmão, hoje. Mas ficou aqui o varão. Eu brinco com os irmãos. Fala, varoa. É provocação. Aí não é a linguagem mais, né? Mas está na Bíblia. Tá? Esses dias teve um vídeo no YouTube que viralizou, porque uma senhora na igreja católica foi ler a Bíblia ali no livro de Apocalipse. Ao invés de ela ler que tinha um braseiro no céu, ela leu, eis que vejo um brasileiro no céu. Um brasileiro. Falei, ai, que benção, tinha um brasileiro no céu. Não, ela leu errado, coitada, é braseiro. Então, vamos lá. Então, a tradução é complexa, não é tão simples. Então, olha só, a Septuaginta diz assim, ele zomba dos escarnecedores, mas dá graça aos humildes. Seria essa a ideia, que é a ideia do texto original, né? Essa é a ideia do texto original. Então, o texto original hebraico fala, ele zomba. E como que a Septuaginta vai traduzir? Como nós. Tá? Ele resiste, né? Então, nós não sabemos dizer se os tradutores da Septuaginta, a primeira tradução do grego para o hebraico, se eles seguiram o texto hebraico, diferente, porque pode ser que tinha um outro texto hebraico, ou se ele foi, ou se esse texto chegou para nós por uma interpretação. Porque há casos assim. Por exemplo, o profeta Isaías fala, eis que uma menina, né, uma adolescente, vai conceber tal. Ele está falando de virgem. Se uma menina só pode ser virgem. Então, eles já traduzem como? Eles usam a palavra paternos para o grego. Mas lá no hebraico está alma. Alma é uma menina nova, quer dizer, virgem. Quer dizer, é sinônimo. Não usou a palavra virgem, mas é sinônimo. Uma menina nessa idade, o que é? Virgem. Imagina, há 2.000 anos atrás, uma menina, só é sinônimo. Então, às vezes, ele não usa a palavra específica do hebraico para o grego, mas uma palavra sinônima. Tá? Então, nós não sabemos se foi uma interpretação direta. O certo é que Deus resiste aos soberbos, isto é, aqueles que o servem apenas na aparência, que buscam fomentar a sua própria causa, seus próprios interesses. E essa gente vai criar o quê? Rivalidade na igreja. Quem está buscando o seu próprio interesse, cria divisão na igreja. Porque um dos princípios sociológicos e antropológicos é dividir para dominar. Olha o problema. Quanto mais eu te dividir, mais fácil será para eu te dominar. Satanás faz isso, né? Inclusive, né? Ele divide para isso. Jesus falou que reino dividido não subsiste. Tá? Então, é uma estratégia diabólica das seitas e das heresias é dividir para poder ter essa capacidade de domínio sobre pessoas. Então, Tiago, ele vai exortar. De que maneira? De onde vêm as guerras e pelejas entre vós? Ele está falando na igreja. Por isso que ele está falando no mundo, não, porque o mundo já é do maligno. De onde vêm as guerras e pelejas entre vós? Porventura não vem disto, a saber dos vossos deleites, que nos vossos membros guerreiam. É o mesmo capítulo 4 de Tiago. Tá?
Cobiçais e nada tendes, matais e sois invejosos e nada podeis alcançar, combateis e guerreais e nada tendes, porque não pedis. Agora o versículo 3. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para os gastardes em vossos deleites. Tudo isso está no mesmo capítulo do nosso textuário, que é os versículos 1 a 3. Pelo que se tornam, então, amigos do sistema mundano. Traz o modelo do mundo para dentro da igreja, irmão. Deus me livre e guarde. É gente que vem com esse espírito do mundo para dentro da igreja. Esse espírito hostil. Acho que pode competir com o irmão. Quer dizer, fica aí, ao invés de orar, buscar Deus, pedir sabedoria, pedir dom, fica aí desconstruindo os irmãos, né? Isso é um veneno. Aí vem de novo o versículo 4. Adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Aí nós temos o nosso texto que está no versículo 6, né? Então, Deus resiste os amigos do mundo, mas dá graça para quem? Os humildes, que devem ser os servos de Deus. É a guerra de Gálatas capítulo 6. Ainda hoje eu estava lendo. Hoje eu comecei a ler o profeta Miqueias e dei uma lida de novo no capítulo 5, a partir do versículo 22 de Gálatas, que é de novo a guerra entre a carne e o espírito. E ele fecha esse versículo dizendo o seguinte: mas dá graça aos humildes. O que está em foco aqui? Claro que está em foco a humildade sugestionada e trabalhada por Deus. Nesse contexto, também estão em pauta aqueles que evitam a ambição exagerada. Como nós sabemos disso? Porque ele vai falar dos ricos. Pode ver que ele vai apontar a exortação para os ricos. Tá? São pessoas que só pensam nelas, não querem dividir nada com ninguém, acumuladores, né? Em Tiago, capítulo 1, 9 e 10, ele faz esse apontamento. Mas glorie-se o irmão abatido na sua exaltação, e o rico em seu abatimento, porque ele passará como a flor da erva. Ele passará como a flor da erva. Tiago 2,5. Ouvi, meus amados irmãos, porventura não escolheu Deus os pobres deste mundo para serem ricos na fé e herdeiros do reino que prometeu aos que o amam? Então, nesses versículos que foram lidos, Tiago 1, 9 a 10, Tiago 2, 5, o autor sagrado louva os humildes e aos pobres, e a contraposição é com os orgulhosos, é com os ricos desobedientes, ricos que confiam em suas riquezas. Esse é o contraste, e esse é todo o contexto da epístola Tiago. Ele vai exortar a igreja a se libertar do sistema mundano, que é cobiçoso, hostil, maligno, que não se contenta com nada, que oprime os outros, mostrando que Deus resiste a essa gente, mas dá graça aos humildes. Graças a Deus. Amém. Vamos pensar um pouquinho na lição agora. Bom, Deus estabeleceu alguns princípios e independe de cultura ou qualquer formação. Nessa lição, nós vamos ver dois tipos de condutas. A conduta da rainha Vasti e a conduta da Esther. São pessoas diferentes, que foram criadas em contextos diferentes, que viviam basicamente em mundos diferentes, porque a Vasti vem da corte aquemédica. A corte aquemédica é a família real que governou a Pérsia. São famílias nobres que governaram a Pérsia, descendentes de Ciro o Grande e de Dario o Meda. São pessoas dessa família, poderosos. Esther, que era uma menina judia, que basicamente estava no exílio quando ocorreu esse episódio. Mas Esther é uma pessoa obediente, uma moça humilde. E outra coisa importante, tem gente que é muito humilde antes de chegar no trono. É muito humilde antes de receber a separação para o ministério. É muito humilde antes de receber um bom cargo. Mas depois não sabe lidar bem com isso. Não é o caso de Esther.
Esther continuou sendo humilde. Por isso ela é nosso exemplo. Porque tem gente, irmão, basta você dar um pouco de poder, já pensa que é a quarta pessoa da Trindade. É uma tribulação. Já pensa que tem todo o poder. É muito boazinha no ciclo de oração, mas deixa ela ser líder para você ver. Põe ela como líder do ciclo de oração. É muito bonzinho, mas põe como presbítero para você ver. Vai, primeiro dia de ensinamento dele, ele apacenta a igreja, né? Então, não pode ser assim. Então, vamos olhar para um exemplo de Esther, que continua sendo humilde depois de ter assumido o cargo mais relevante, o cargo mais importante do império da época. Seria o equivalente hoje ser a primeira-dama dos Estados Unidos. Hoje. Seria o equivalente a isso. Ser a primeira-dama dos Estados Unidos. O cargo que Esther foi. Então, primeiro, o banquete de Assuero e a recusa da rainha Vasti. Essas figuras que eu peguei é do Império Persa, Medo-Persa. Bom, o rei Assuero, ele era filho do rei... Bom, embora todos são descendentes de Dario mesmo, ele governou o Império Persa por 20 anos. Nós localizamos ele na história como sendo Xerxes I, que é o nome grego dele, por volta do ano 486 a 465 a.C. Mas não é aquele Xerxes lá, Xerxes, que o Rodrigo Santoro foi, para quem assistiu aquele filme 300, o Rodrigo Santoro, um Xerxes horroroso, que lá é desenho, fantasia. O rei da Pérsia jamais se vestiria como o Rodrigo Santoro naquele filme Xerxes. Não sei, os irmãos estão olhando com cara de espanto comigo. Vai dizer que vocês não assistiram o filme. Os irmãos não assistem televisão, desculpe, irmãos. Estou brincando. No filme O 300, que retrata um Xerxes, é melhor você verificar o Xerxes lá daquele filme do Alexandre o Grande. Ai, pastor Juarez, que simplicidade. Depois o irmão vai falar, olha, pastor Paulo, o pastor Alberto mandou assistir o filme. Eu nego, hein? Eu não estou mandando ninguém assistir filme, coisa nenhuma. Só estou dizendo que naquele filme do Alexandre mostra o Xerxes com características mais de um rei persa. Diferentemente daquele filme O 300, que mostrou que o autor é o autor brasileiro, né? O Rodrigo Santoro, apareceu lá como um Xerxes mais afeminado. Não tem nada a ver. Tem nada a ver com o rei da Pérsia. Tá? Então, Assuero governou a Pérsia, o Império Persa. Olha o estilo deles aí, ó. Isso era moda na época, irmãos, olha. Desde a Índia até a Etiópia, 127 províncias. Imagina o tamanho do império. Gigantesco. Está aí, ó. Foi o maior império do período. Não teve nenhum império próximo dele naquele... Nem a Babilônia, nem a Síria, nem o Egito. É a Média e a Pérsia que tem um império. Para vocês terem uma base, acho que não chega ali, mas seria o equivalente a Egito ali, ó. Do Egito até a Índia, ó. 127 províncias. Todos os líderes desses países aí, desses povos, estavam no banquete do Assuero. Por que ele fez isso? Provavelmente, isso é uma inferência, ele estava se preparando para guerrear contra a Grécia. Ele queria conquistar as cidades-estados gregas. Por isso que ele aproveitou fazer a grande... A Bíblia não fala isso, tá bom, irmãos? Vai sair pregando por aí. Esses irmãos ouvem coisa, depois sai pregando, né? Então é melhor nem falar muita coisa, então já vai... Isso aqui eu sou historiador, então eu combino fatos históricos com passagem bíblica. Mas isso é uma leitura, tá? Não pode pregar isso, tá, irmão? São possibilidades históricas. Que nesse irmão fala, irmão, o Flávio José. O que tem o Flávio José? O Flávio José foi um grande historiador, mas contou muita mentira no livro dele. A pessoa usa o Flávio José como sendo o quê? A epístola de Paulo? Não tem nada a ver, irmão. Pelo amor de Deus. Então, o Yodura ainda é quando cita o nome da gente, né? Aí fica pior, né, pastor Cleonto? O que está falando é dele, né? Não é pastor Cleonto, é pastor... É difícil, né? Então, Assuero, 486, 465 a.C., nome grego, Xerxes. Essas são figuras que foram identificadas como do rei Assuero. No terceiro ano do reinado dele, ele convidou a nobreza imperial, os senhores todos, né, dessas 127 províncias, para mostrar o seu poder, uma recepção de 10 dias, 180 dias, um ano inteiro, né? Por isso que se fala que foi uma preparação para a guerra.
Porque como isso, 180 dias, a gente faz uma festinha de 2 horas, ainda misericórdia, né? Ele, 180 dias, ao nível do homem. Acredita-se que foi nessa ocasião, então, que ele tratou com seus generais a excursão ou expedição na guerra, que ficou conhecido na história como guerras médicas, que é a guerra entre persas e gregos, ou medos e persas. O historiador Heródoto, mas ele é grego, né? Precisa tomar cuidado, porque ele vai puxar a sardinha para o lado dele, não havia historiador na época neutro. Então, foi narrado pelo historiador Heródoto o grande fracasso dos persas e a vitória dos gregos. Esse período ficou conhecido na história, então, como guerras médicas, que é a guerra entre as cidades-estados gregas e o Império Persa. Aí eu coloquei um mapa de como foi a guerra. A Grécia, esse menorzinho aí, onde está esse azulzinho mais claro, né? Em contraste com o mar, que é o azulzão geral. O cor de abóbora ali é a região ali da Pérsia. Um banquete público e outro banquete mais reservado, privado, né? O público para as autoridades, o privado para as mulheres. Passados 180 dias, Assuero ofereceu o banquete para todo o povo de Suzã, no pátio do jardim do rei. Havia muito luxo, né? Claro, eles tinham muita riqueza, muita bebida, né? Bebida à vontade, e a festa foi programada para durar 7 dias. Está Esther, capítulo 1, versículos 5 a 8. Assuero tinha como mulher a rainha Vasti. Bom, alguns estudiosos, de novo, isso é história, não dá para afirmar, mas alguns identificaram, porque uma das mulheres do Xerxes, que foi, inclusive, identificada por Heródoto, o historiador grego, é Amestris, ou Amastris. De fato, foi a mãe dos filhos dele. É possível que essa Amestris, aí que o Heródoto fala, seja a rainha Vasti? É possível, né? Quem foi Amestris, ou Amastris? Uma rainha aquemênida, é a família real da Pérsia. Ela foi a mãe dos filhos do Xerxes I. Ela é conhecida por sua má reputação entre os historiadores gregos. Mas aí nós temos que fazer essa observação, que os gregos eram inimigos dos persas. Então, não sei, né? Então, os gregos falam que ela era ciumenta, cruel, vingativa. Os romanos falam isso de Cleópatra também, porque eles são inimigos de Cleópatra. Então, Cleópatra aparece, eles pintam a Cleópatra como uma mulher extremamente cruel, vulgar, mas eles são inimigos dela. É igual a briga que vocês estão vendo agora nas eleições. Um candidato tenta desconstruir o outro, correto? Porque eles são inimigos. Isso acontecia também. As informações que nós temos da Amestris é que ela era cruel. É possível que ela fosse cruel? É. Por quê? Porque todo déspota é assim. Todo líder que tem muito poder age assim. Isso aí é um material que foi levantado dela. Ela foi a esposa de Xerxes I, teve 5 ou 6 filhos com ele, um deles, Artaxerxes, vai ser de fato o próximo rei. Em geral, a Amestris é descrita como uma rainha severa e licenciosa, que exerceu influência na corte. Porque toda rainha das cortes antigas eram assim, elas tinham muita influência. O historiador Heródoto a descreve como uma fúria reinante, representando, então, a contrapartida do déspota oriental feminino. Não sabemos se se trata da mesma pessoa. O que sabemos é que a rainha Vasti possuía muito poder na corte persa. A Bíblia declara que ela também ofereceu um banquete, porém restrito, privativo para as mulheres, conforme Esther 1:9. O convite à rainha. Bom, no 7º dia do seu banquete, depois de ter bebido bastante, o rei Assuero, eufórico, o coração do rei estava alegre, né? Mas independentemente dele ter bebido bastante, ele era o rei. Irmão, o rei da Pérsia naquela época, que ele falava era lei. Se ele não fosse com a sua cara, ele mandava prender, mandava matar. E não viu o que eles fizeram com o Daniel? O Daniel foi um dos maiores ministros do Império Persa. Mas a lei, o rei mandou, agora não tem o que fazer. Então eles eram déspotas, isso que é déspota. Autocráticos. A palavra deles era lei. Tem um caso assim, bizarro,
na história do imperador Calígula, que ele começa a passar mal, e todo mundo acha que ele vai morrer, e porque realmente ele está sem fôlego, aí está desfalecido na cama, aí um general para fazer média, né, chega lá, oh rei, eu dou a minha vida por ti. Ele levanta na hora e fala assim, aceito, pode matar. É complicado, né? Cuidado, ficar fazendo média, aí vai que o cara está bom, você vai ver. Cara, que você vai fazer média com o Calígula. Eu dou minha vida por ti, na frente de todos os generais. Ele ficou bonzinho na hora, que perverso, irmão. Levantou e falou, aceito, pode sacrificar ele. Então é isso. Então não dá para a gente analisar o contexto desses reinos. São reinos que tem mesmo, o rei tinha essa postura. Foi quando ordenou então que trouxesse a rainha Vasti, com a coroa real, para mostrar aos povos e príncipes da sua formosura. Bom, que ela era formosa, era, né? Porque a Bíblia relata isso. A questão é o seguinte, mas pode? O rei da Pérsia podia expor a rainha dele fora da corte aquemédica? Não sei, provavelmente não. Você não pode expor a rainha para bárbaros, porque para eles, quem não era persa e medo era bárbaro. E tinha gente de 127 províncias. Então, pode ser que aqui há um tabu cultural, mas a Bíblia não fala isso, né? A rainha simplesmente recusou acompanhar os 7 eunucos que o rei enviou para conduzi-la à sua presença. Vasti resiste à ordem do rei e é deposta. Aí está a figura da Mestres, se é que é a mesma pessoa, né? São diversas, então, as opiniões a respeito das condutas do rei e da rainha nesse episódio. Fontes essas bíblicas, Heródoto, Xenofonte, historiadores da época, falam, pintam, né? Tentam justificar. E as fontes judaicas tentam implicar a desobediência dela. Então, veja, tem fontes que falam, não, ela está certa em não ter ido, porque ia contra os costumes da Pérsia. Tem fontes que falam, não, ela era arrogante, ela não foi porque ela... Então, é muito contraditório, não dá, mas todas essas fontes são extrabíblicas. Portanto, não tem o mesmo valor que o texto sagrado. Tá? Então, o uso das fontes não bíblicas é saudável, quando serve para aclarar o sentido da Bíblia. Então, nós, evangélicos, nós somos muito acusados, principalmente por católicos e por outros grupos, dizendo assim, os crentes só falam de Bíblia, só a Bíblia, eles não acreditam em mais nada, só a Bíblia. É verdade, é isso mesmo, é só as Escrituras. Então, nós não aceitamos a autoridade ministerial, ou então, nós não aceitamos a tradição? Não, quando ela fere a Bíblia. Qualquer pastor que pregar alguma coisa fora da Bíblia, nós não aceitamos, nós vamos ficar com a Bíblia. Qualquer uso e costume que for contra a Bíblia, nós não aceitamos, nós vamos ficar com a Bíblia. Agora, quando alguém escreve alguma coisa favorável à Bíblia, não há problema, você lê, qual é o problema? Você descobre lá que nós estamos discutindo agora, possibilidades que não contradiz nada da Bíblia, ok. Algum uso e costume que não é contra a Bíblia, não pode ser contra, é contra que nós não vamos aceitar. Tá? Então, o uso de fontes não bíblicas é até saudável, se não for contra a Bíblia, né? Agora, precisa tomar cuidado, porque tem gente que pega as fontes extra-bíblicas para tentar entender a Bíblia. E é o contrário. É o contrário, você tem que pegar a Bíblia e depois vai buscar alguma fonte para ver se tem alguma coisa lá. Então, a Bíblia sempre é principal, é a regra. Porque se você for olhar as fontes de histórias do mundo, que está maculado pelo pecado, você vai ter um problema. Isso, o autor, ele vai chamar isso de exegese, quando é tirado de fora para dentro, sendo que tem que ser exegese, de dentro para fora. Então, tudo tem que estar na Bíblia. Eu posso estudar história, ver os mapas, que nem eu fiz, mas a base é a Bíblia, não são os mapas e nem a história secular. Então, a narrativa bíblica, ela fala de uma festa pública que acontecia e a rainha recusou atender o rei. E o texto para por aí. É eu que estou tentando entender quem eram os reis da época, quem eram as pessoas da época, qual era o costume da época. Então, fica difícil sustentar
algum recato da rainha, principalmente se ela for mesmo a mestres. Aí ela era uma mulher que ela ia enfrentar o rei mesmo, porque era da natureza dela. Porque o Heródoto diz que ela era sanguinária, era uma mulher nervosinha, irmão. E eu acho que travou meu passador de slide. Interessante. Ah lá, vigia aí, varão. Travou. Onde o senhor comprou isso aqui, pastor Nestor? Estou brincando. Então, a aplicação da lei. Então, Assuero estava, de fato, sob influência do vinho. Foi a mulher que tu me destes, né? Ele estava sob a influência do vinho, é verdade. Mas a decisão de depô-la, ele consultou sábios, né? Ele não tomou, incrivelmente, né? Ele consultou. Não está funcionando mesmo. Vamos lá, próximo. Apesar, então, da fúria do rei, ele passou por constrangimento. Por quê? Que se, de fato, ele tinha chamado os governadores de 127 províncias para uma guerra, e ele não tem nem autoridade dentro da casa dele, pegou mal muito para o rei, né? Considerando esse contexto histórico, considerando que ele chamou todo mundo para fazer uma guerra, e a própria mulher dele não lhe obedece, e aí é difícil, né? Foi o pior momento para Vasti. A Vasti não compreendeu, mas foi o pior momento ali, ela não ter ido. Porque o rei, e realmente as fontes históricas apontam para isso, que era um período de guerra, por isso que o rei estava com todo aquele povo lá. E então ele precisava todo mundo dando apoio para ele. Não podia haver nenhum tipo de... Estou achando que você tem que pôr e tirar aí o coisinho aí, porque ele não é aqui. Aqui tem pilha. O pastor Nestor abençoou com as suas santas mãos. Então é aí mesmo que é o problema. Aí tira, põe de novo, vamos ver. Vamos à mão mesmo, irmão. Próximo. Bom, então pode ir para o próximo. Ele submeteu as leis. Próximo. Esther 1,15 diz: o que segundo a lei se devia fazer é a pergunta de uma rainha que não obedece ao monarca absolutista. Próximo. Então Assuero estava nessa situação difícil. Ele quer ter autoridade sobre 127 províncias, mas não tem autoridade nem dentro da casa dele. Até a Bíblia diz isso. O pastor tem que ter autoridade na sua casa. Porque se ele não tem autoridade, não cuida da sua própria família, vai ter autoridade sobre a igreja de Deus? É isso que Paulo fala em 1 Timóteo, capítulo 3. Próximo, irmão. Próximo. Então, a liderança pressupõe responsabilidade. Próximo. Claro que a repercussão foi terrível no império, né? A mulherada estava só de olho, falou, bom, se a rainha pode não obedecer ao seu próprio marido, que é o rei, que é o monarca geral, deixa esse meu marido chegar, eu já dou uma na orelha dele. Porque realmente era assim, a cultura permitiria isso. Tá? Próximo. Porque a notícia desse feito da rainha sairá a todas as mulheres, de modo que desprezarão seus maridos. Tá vendo? Que eles iriam obedecer, né, a figura representativa. Próximo. Só que isso também seria... Ele exagerou, né? Isso aqui é um exagero, porque isso ficaria muito dentro da corte arquimédica, né? Dentro da nobreza. Isso não deveria chegar até na ponta, porque na ponta os relacionamentos já eram diferentes, né? Isso provocaria, então, desrespeito. O conselho de Memucã agradou o rei Assuero e os seus nobres, e resolveram, então, resolveram um problema. Se realmente o assunto foi esse, ele estava em guerra, então nós entendemos porque ele depõe e não se preocupa. Ele não tem problema, ele depõe e vai embora para a guerra. Só que ele perdeu a guerra. 4 anos depois ele retorna. E aí ele tem saudade de quem? Da esposa. Então aí vem o contexto histórico. Próximo.
Além disso, ele enviou cartas a todas as províncias, né? Nessa ideia de reforçar a autoridade do homem. Próximo. Eu já falei disso, próximo. Então, o princípio bíblico é esse: o homem é a cabeça no sentido de tomar as decisões. Tá? É ele que Deus estabeleceu como sacerdote da casa. Próximo. Esther, a judia, se torna então rainha em uma terra estranha. Próximo. Há certo consenso entre os estudiosos que a escolha da substituta de Vasti ocorreu após a frustrada campanha militar do rei Assuero. E aí são mais ou menos 4 anos. Próximo. A destruição quase total das forças navais dos persas na batalha de Salamina. Você pode olhar na história como é que foi a batalha de Salamina, quando os persas foram derrotados pelos gregos, que eram menos soldados, mas boas estratégias, né? Menos soldado. Então não é sempre quem tem mais é que vai vencer. Cuidado. Porque sempre tem essa ideia de que, não, quem tem mais soldado, esquece isso. É quem tem a melhor estratégia. É quem tem a melhor tecnologia. É quem tem a melhor arma. A igreja é pequenininha no mundo. Mas nós temos o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Maior é o que está conosco do que está no mundo. Nós somos pequenininhos em relação à população mundial. Então não se preocupe com a ideia de que não é a maioria. Tá? Próximo. Passada então a ira do rei, ele lembra da mulher, da sua esposa Vasti. Próximo. É nesse contexto então, talvez por volta do ano 479, antes de Cristo, que ele vai ser aconselhado e ele decide então por uma nova rainha. Próximo. Bom, aí se fez o quê? A escolha, que eu chamei isso de concurso de Miss Universo. Porque são 127 províncias, no maior império, então saiu lá o concurso. Por isso que eu falei, talvez esse seja o embrião do Miss Universo, né? A ideia de escolher a mulher mais bonita para ser a esposa do rei. Próximo. Então, não havia restrição contra a origem, mas, normalmente, a rainha tem que ser da corte. Normalmente. Esse foi uma exceção lá, porque parece que sempre é da corte. A única exigência que ele pôs é que fossem moças virgens. Próximo. Que também, na época, só podia ser virgem mesmo, porque eles tinham critérios diferentes, né? Quando Deus dirige o processo, então ele vai cuidar de cada detalhe. Próximo. O concurso foi divulgado e as moças do Império Persa todo foram, inclusive, de Suzã, onde Esther morava. Próximo. O Mardoqueu, então, foi lá escrever a prima que ele cuidava como filha. Próximo. Levada à casa do rei, Esther ficou sobre os cuidados de Hegai, que era o mordomo, então, que Esther conquistou a simpatia dele, e ele cuidou com muito carinho de Esther, no palácio persa. Próximo. Próximo. Bom, além de se apressar em dar seus enfeites, o Hegai ainda a fez passar o melhor lugar da casa das mulheres. Então Deus preparou alguém para ser um facilitador no palácio. Próximo. Embora o texto não diga, não há outra explicação senão os cuidados de Deus. O texto não fala que Deus fez isso, colocou Hegai lá. O texto não diz isso. Mas a gente pode, por inferência, compreender o cuidado de Deus. Próximo. Mardoqueu ordenou a Esther que não declarasse a sua identidade. Nós não sabemos exatamente qual foi o motivo, porque não foi perguntado mesmo, né? Próximo. Não sabemos então. Próximo. Mesmo sem entender o motivo dessa proibição, Esther obedeceu, ela não questiona o seu pai adotivo. Próximo. Ela não exigiu explicação para obedecer, ela via autoridade espiritual na vida do tio. Então tem coisas que às vezes você não entende no momento, mas quando o pastor ou o pai de família, dirigido por Deus, te orienta, pode ficar tranquilo, que Deus está nessa causa, porque foi dada autoridade espiritual para essas pessoas. Mardoqueu então demonstrou
profunda preocupação por Esther. Ele sempre passava lá no pátio da casa para ver se a sobrinha dele estava bem. Isso é o que nós temos que fazer também. Mostrar sempre cuidados com filhos, com familiares, com membros da igreja, etc. Próximo. Havia respeito e cuidado mútuo. Próximo. Cumpridos 12 meses de preparação, chegou então a vez de Esther ser apresentada ao rei Assuero. Próximo. E o rei amou a Esther mais do que todas as mulheres, e ela alcançou perante ele graça e benevolência, mais do que todas as virgens, e pôs a coroa real na sua cabeça, e a fez rainha no lugar de Vasti. Então foi esse o contexto histórico, que embora não está escrito que foi Deus que fez, a gente entende que foi Deus que fez. Embora não esteja explícito, mas implícito. Isso chama-se presciência e providência de Deus. Próximo. Esther havia chegado então ao trono no tempo dos cuidados divinos. Próximo. Um dos atributos incomunicáveis de Deus é a presciência. Que Deus sabe de antemão todas as coisas. Tá? Podemos confiar então nossa vida inteiramente na direção de Deus. Peça para Deus direção, porque Deus sabe o que é melhor para você, Deus sabe o que é melhor para mim. Olha só o que diz Jeremias, capítulo 29, versículo 11. Porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamento de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Então Deus sempre tem coisas boas para todos nós. Amém. Bom, se o Xerxes não atacar Israel, né? Porque é o Irã, o Império Persa, e for tudo bem, final de novembro, se Deus nos permitir, vamos fazer a nossa viagem para Israel. E a próxima aula, lição de número 8, a resistência de Mardoqueu, dia 25 de agosto, é uma aula muito interessante, que vai mostrar uma pessoa que está no centro da vontade de Deus. Deus continua abençoando, que nós possamos ter uma semana de paz, de bênção, de vitória. Fiquem todos na paz do Senhor. Amém.